Muito obrigada pela presença de cada um e de cada uma. E esse é o segundo encontro da nossa série de debates sobre esse momento histórico em que nós estamos vivendo como igreja. Vocês já perceberam? O objeto da nossa noite é essa obra que nós estamos lançando, Dizer o Testemunho, ressaltando a figura de Dom Luciano Mendes de Almeida. Só para já adiantar, nós ainda temos no dia 3 de julho, vamos lançar essa obra, Caminho Espiritual de Dom Helder Câmara. E no dia 1º de agosto, vamos retomar o tema do Concílio Vaticano II, com a presença do Frei Josafá e do Oscar Beoso. E para a nossa noite de hoje, nós convidamos para coordenar o trabalho da noite o Fernando Altmeier Júnior, que vocês já conhecem, professor da Pontifícia Universidade Católica, professor de teologia, e nós o convidamos para dirigir os trabalhos dessa noite, porque o Fernando Altmeier Júnior é uma pessoa que esteve muito próximo de Dom Luciano. Ele tem muito para contar e muito para dizer em relação a essa figura tão eminente que como nós estávamos vendo aí, de Dom Luciano Mendes de Almeida. Então eu passo a coordenação para o Fernando, que vai nos orientar e vai dirigir os trabalhos dessa noite. Obrigado, desde já. Eu agradeço a irmã Vera, em nome das Paulinas, e também a todos que puderam estar aqui presentes nessa noite, para nós ouvirmos o Zé Carlos. Lúcio. O Zé Carlos furou com a gente, tadinho. Mas nós vamos rezar por ele. E o Lúcio Álvaro Marques, que organizou com a Faculdade de Mariana todo este que pode parecer uma coisa já natural, porque está na folha, mas é tão difícil os arquivos que essa coletânea já ganha o vigor de si. Depois você vai contar as peripécias para nós. Nós resolvemos colocar isso como um marco, não só pela figura de Dom Luciano, e que temos agora um Papa jesuíta, ele podia ter sido Papa também, e teríamos tido uma mesma graça, mas também por conta da importância na nossa cidade, já que ele foi um bispo auxiliar aqui desde o ano 76 até a ida a Mariana em 88. Nós demos esse presente para Mariana aqui da região episcopal Belém, quando ele chegou aqui jovenzinho, o Padre Mendes, como ele era chamado nas faculdades Anchieta. Quem daqui conheceu Dom Luciano pessoalmente? Podia levantar a mão? É quase toda a humanidade. Quem não conheceu, vai ficar conhecendo. A Argentina não o conheceu. Ela veio da Argentina, chegou agora. Mas foi uma pena. Mas ela vai conhecer pela obra, o pensamento dele, o rapaz ali. Foi realmente para nós um marco de Deus, um presente. Alguns creem, eu creio, sem nenhuma falsa modéstia, nem nenhum prurido, dizer que é um santo, já agora. Haverá o processo que se encaminha lá com a presença do nosso querido bispo atual de Mariana, mas isso para o povo já está consolidado. Dom Luciano é santo pelo testemunho, pela envergadura, pelo carinho, pelos gestos. Ele é um sinal de Deus na nossa vida. Foi para todos nós, vai continuar sendo. Se vier o gesto formal da canonização, bem, se não vier igual Dom Romero, a gente vai rezando sempre, porque já acredita nisso. Então, Lúcio, sinta-se em casa, nós queremos te ouvir muito por conta de todo o trabalho que isso representou com os alunos, a gente lê isso no prefácio. Aqui em São Paulo, dia 2 de maio. E 9 de maio tomava posse lá com o cônego Bonfante, na igreja do Belenzinho. Mas tem coisas que às vezes as pessoas não sabem. A gente sabe que convivia, então não é nenhum segredo, são coisas divertidas, então eu contarei alguns causos. Você que é mineiro e eu que vou contar o caos. Quando Dom Luciano estava na casa de Dom Paulo, recebe o comunicado de que ele seria nominado para o cargo de bispo auxiliar.
estava lá conversando, então ele diz, olha, desculpe o seu anúncio, mas eu não posso dar resposta agora porque eu tenho que falar com o meu provincial, eu tenho que perguntar se posso. Aí o anúncio fica bravíssimo, era um anúncio bem cabeça dura, e fala assim, perguntar ao superior, é o Papa que está mandando, o senhor não tem que perguntar para ninguém, já está decidido. E aí ele assume esse título de In Nomine Jesu, em nome de Jesus, como o seu programa de vida. Isso é uma marca muito importante. Não é por ser jesuíta, é por assumir em nome de Jesus este conteúdo e essa exigência. Eu queria relatar uns 2, 3 exemplos de como isso marcou. Em 86, em Trindade, ao encontro de Sebes, logo depois da morte do padre Josimo, mãe do Josimo lá, com a camisa ensanguentada do padre Josimo Moraes Tavares. E ela levanta lá aquela camisa marcada de sangue e nós choramos, a Assembleia inteira, umas 5.000 pessoas. Né? E Dom Luciano vai lá e consola. Então a gente pensou, puxa, o presidente secretário-geral da CNBB assumindo essa marca de estar ao lado do mártir, porque nem todos os bispos e padres acompanhavam essa dinâmica, porque era uma situação de conflito agrário gravíssima, muitos marcados para morrer. Até o próprio bispo tinha alguma dificuldade, porque achava que era um pouco demais, mas era a entrega radical de uma pessoa. Então aquela cena fica na nossa retina, profundamente marcada por esse testemunho. Mas no mesmo encontro, ele convida, só para mostrar como a dinâmica do Luciano não é realmente de paradoxos, mas de completude. Ele chama o cardeal arcebispo de Utrecht, da Holanda, que estava de passagem por aí, de Simones, Adrianus Simones, um bispo conservador, holandês, mas um homem muito cordato, a participar do encontro. Só que no encontro todos nós tínhamos que lavar nossos pratos. Imagina o cardeal da Holanda tendo que levar uma sacolinha com um prato de plástico e canequinha. E aí Dom Luciano, todo entusiasmado, diz, isto é Brasil, o senhor entra na nossa. E aí tem aquela foto do grande cardeal holandês na fila de lavar o prato no encontro das comunidades eclesiais de base. E nós felizes da vida vendo Dom Luciano converter um cardeal, né? Porque ele fez esses gestos também magnânicos, né? Mas isso era só uma das dimensões, porque ele percorria de tal maneira caleidoscópica o universo que eu não sabia encaixar o Luciano. Ele é este homem fluente em vários idiomas, ele sabia escrever com a mão direita e a mão esquerda simultaneamente na lousa. Ele podia percorrer a lousa dos dois lados, escrevendo para cá e para lá. Né? Ele conseguia desenhos, a Toninha, na Escola da Fé, nós ficávamos impressionados lá na Rua da Moca. Né? Aquilo lá, as aulas dele valiam pelo curso inteiro, porque a gente ficava impressionado. Uma vez, ele também, não sei se o Gonçalo ainda está aí, ele falou, Gonçalo, meu amigo de Santa Cruz do Rio Pardo, falou, Fernando, vamos para Santa Cruz do Rio Pardo, que lá vai ter uma ordenação de um antigo jesuíta, que era irmão e que resolveu se tornar padre, vai ser na terra dele. Então nós fomos para Santa Cruz, um frio medonho, pior que hoje, né? Aquela coisa. E ele fala, o ônibus é quantas horas, Gonçalo? 5 horas de viagem. Vamos pegar aí um noitão, vai chegar lá cedo. Eu falei, noitão, nesse gelo, eu nem sei porque eu fui com ele, essas doidices de jovem. Vamos lá. Aí ele fala, eu já comprei o jornal. Comprou o jornal? E o que nós vamos fazer com o jornal? Nós vamos embrulhar o corpo inteiro com jornal. Porque morador de rua me ensinou isso, fica quentinho. Então nós vamos no banheiro e enchemos o nosso corpo de jornal. O presidente da CNBB, né? Só que ele não pensou, nem eu, de que ia ser divertido no ônibus, que cada guinada que a gente virava, as velhas, o pessoal do nosso lado xingando ali, todo mundo de cobertinha e nós de jornal ali, né?
Chega lá em Santa Cruz, faz a ordenação, o homem chorando, já era um senhor, já de uns 60 anos, vocação tardia, que tinha decidido isso, foi lindo. E aí as freiras, que ele amava muito e que também amavam Dom Luciano, tinha uma sintonia profunda com a vida religiosa, mas de verdade, não era puxa-saquismo, não era nada assim babaca, era uma coisa assim de amor puro. E Dom Luciano tinha esse empenho mesmo de favorecer a vida religiosa, de acreditar nisso, de valorizar cada religiosa. Não teria esse livro sem a Madre Simões, né? Não teria esse livro sem tantas pessoas que o auxiliaram. E lá as irmãs pedem, não me lembro, acho que eram dominicanas. Edith, por exemplo. Edith Reis da Paciência, sem dúvida, essas personagens. Bom, as irmãs falam, o senhor não podia dar uma palestra? O senhor já está aqui, não queremos perder a sua unidade. Acho que eram dominicanos, não sei, Gonçalo. Aí aquele monte de freiras, umas junioristas, noviças, umas mocinhas, aquela multidão, Dom Luciano esbagaçado de cansado, né, caindo pelas beiradas, né? Ele faz aquela pequena colocação brilhante da inteligência que busca lá atrás aquelas coisas maravilhosas, mas ele estava apagando. Então ele me dá um cutucão e diz, não vai dar, eu estou muito cansado. Você fala um pouco aí, ou seja, dá uma enrolada que eu entro depois. Eu falei, mas Dom Luciano, eu não vim para isso, não preparei nada. Não, confio, Espírito Santo, com muita simplicidade, com amor e carinho. Falei, vamos lá, São Domingos de Gusmão, hora pro nobis, né? Eu era um jovem rapaz. Eu fiz lá, agitando, falando das coisas, da presença em São Paulo, e Dom Luciano faz assim no banco. E roncar, e tombar na cadeira. E as freiras, incomodadas um pouco com aquela cena patética, eu enrolando da melhor maneira possível, e falei, o que eu faço agora, né? Depois de uns 20 minutos acabou meu estoque lá, de enrolar as freiras lá, né? Meu background não ia longe demais. Aí eu dou aquela de leve, do Luciano. Ele acorda e diz, bom, agora vamos resumir em 3 pontos o que o Fernando falou. 2, 3. Tudo que eu tinha falado com as palavras precisas. Ele ouvia dormindo. Ele tinha essa capacidade. Nunca vi outro personagem que tinha essa capacidade mental. O canal ficava ligado. Minha mãe fica ligada, mas preocupada que eu diga alô, etc. Mas não está acompanhando nada, né? Então as mães sempre têm essa antena parabólica. A antena parabólica dele era a conexão mental de que isso não era estressante, porque ele estava de fato dormindo. Ele apagou. Mas ele não apagou a memória, não apagou a frase mnemônica, não apagou a capacidade. Nós aplaudimos de pé, acho que uns 10 minutos, né? Aí é que as freiras ficaram mais doidas ainda, né? De dizer, agora valeu, né? Porque o resumo dele era melhor do que o que eu tinha falado, obviamente. Ele deu uma garibada para melhorar tudo isso. Isso eu acho que foi importante. Uma outra cena. Você falou do acidente. O acidente nos machucou demais, embora acho que é certo essa sua leitura martirial e de entrega, porque o sangue é ofertado para isso mesmo. A boca presa, um monte de dias amarrada com ferro. Eu fui lá levar o dinheiro da nossa região, que nós temos uma coleta para ajudar a pagar o hospital. Ele chorava de emoção disso, porque ele sabia que isso era a coleta dos pobres, que não foi o rico que deu. Né? O Dom Serafim ficou emocionado, deu uma bênção, ele nunca esqueceu disso. Mas ele sofreu esse acidente porque morreu o Ângelo, que trocou e ficou na frente no carro para ele poder escrever artigo da Folha. Então esses artigos aqui têm um preço muito caro e uma determinação muito forte, né? Porque naquela curva, por causa daquele acidente, se perdeu a vida um sacerdote. O outro ficou todo machucado lá, o padre que conduziu um holandês lá. E Dom Luciano ficou esbagaçado, o rompimento da aorta, aquele milagre de o cara costurar ele em alguns segundos, nem o médico sabe como fez essa coisa tecnicamente, né? E depois todo o sofrimento. Isso rendeu um livrinho que é Deus é Amor. É uma coisa maravilhosa, saiu pela Loyola.
né? E Luciano contando isso. Então, são essas pequenas histórias que recheiam os artigos. Os artigos são feitos quinta, sexta-feira, para sair no sábado na Folha, né? Sexta-feira à noite. Na sexta-noite. Fora o detalhe da sexta-noite e do desespero da Folha, né? E aquela coisa da última hora que você pensaria, nós todos normais, na última hora só sai porcaria, porque você não vai ter a qualidade. Só que é vinho perfeito, é o vinho da última hora, sai melhor do que se fosse pensado. E é sempre, como você mostrou bem, Lúcio, eu acho que isso é perfeito na sua análise. É não só uma linha do tempo da história do Brasil, de um diagnóstico, mas também de um olhar do Brasil. Aqui, nesses 4 anos, você tem um diagnóstico da sociedade civil, não do Estado, não do poder, não dos ricos, mas de um bispo conectado realmente como o profeta bíblico, né? O Nabi. Ele sabe o que está acontecendo e põe lá o seu olhar crítico. É muito interessante. Eu percorri, porque a irmã tinha me dado já há uns 15 dias, e relendo alguns textos, você fica impressionado com essa lucidez, com essa capacidade analítica. Eu acho que é um esforço grande para as Paulinas, se puder fazer os 5 volumes, que é gigantesco, mas se conseguir, de fato, isso é uma contribuição para a história do Brasil. Porque na Folha vai ficar lá para o arquivo eletrônico de quem puder. A Maria pode pesquisar, ou eu, qualquer um de vocês, para ver um artigo. Mas quando você vê a linha, você vê a costura, e ainda vocês colaboraram academicamente fazendo essa seleção para não ficar só aquela coisa do tempinho, sábado a sábado, mas conectar com temáticas, é muito forte. Isso é muito interessante. Me lembro uma outra cena também muito interessante, de Dom Luciano nos convidando a rezar. Nós temos 20 anos de idade, 21 da Pastoral de Juventude, e ele fala, temos que ir na irmã Heloína. A irmã Heloína vai abrir lá no Colégio Divino Espírito Santo, no Tatuapé, do lado do metrô, do hospital, para a gente fazer uma oração mais profunda. Então, o que vai ser oração mais profunda, né? Aí depois o Santíssimo, nós éramos um grupo de uns 10, 15 jovens lá, muito doidos, né? E ele fala, agora vamos rezar. Como? Fica em silêncio aí, vamos rezando. Os primeiros 5 minutos a gente aguentou bem, mas virou 10, 15, 22, 30, aí nós, não vai parar? Não, agora que está esquentando. Isso foram 3 horas de adoração, que nós nunca tínhamos feito na vida. Porque a gente estava na militância, na luta, tirar o cajado da prisão por causa do PCR, a gente estava nas favelas, a gente estava agitando para todo lado. Ele falou, mas se não fizer isso, não vai aguentar lá. E aí a gente descobriu que ele rezava aquele breviário cheio de bilhetinho todo o tempo possível, né? Talvez é o homem que eu mais vi ser fiel a isso. E a missa diária, isso ele influenciou tanto que o Júlio Lancelotti cumpre isso rigorosamente por influência do Dom Luciano. Não é um peso, é o reabastecimento. É igual Dom Helder, se não fizer isso está quebrado em pedaços. Uma vez chegou com o Pedro, seu irmão, Pedro Luiz, hoje bispo, era padre, eu também, em São Mateus, 5 para meia-noite. Ele falou, não rezei ainda hoje, dá tempo de começar hoje, a gente termina amanhã. Eu falei, mas Dom Luciano, vamos rezar a missa onde? Na igreja? Estamos aqui. Vocês abrem lá, a gente entra e vamos rezar. Mas quem? Nós 3, já tem 3, né? Nós 3 rezamos. Sozinho ia ser difícil, mas eu faria, mas já estamos 3. Aí acende eu toda a luz da igreja, Pedro Luiz, a gente fica lá. Claro que meia-noite a luz acesa, pensaram morrer um padre, ou o novo Papa. Aí começa a aparecer um monte de gente entrando lá, né? Quando terminou a missa, tinha mais gente que no domingo. E o Luciano feliz da vida, e dizendo, tá vendo? Temos que ter uma missa meia-noite agora. Mas é isso, Dom Luciano, meia-noite, 2 da manhã, é muito genial essas missas noturnas, vampirescas, né? Então, não tinha modo de escapar de Dom Luciano. Ele era um polvo. Quando você menos imaginar, já te agarrou. Agarrou a Toninha, agarrou a minha, agarrou a Cecília, agarrou metade do povo que está aqui. Dom Luciano era super bonder. Você não escapava dele, ele grudava. E grudava não por mal-estar. Você se sentia bem. E ele te pedia coisas, você ia fazendo e aquilo te planificava.
você sentir que entrou numa outra lógica. Eu acho isso algo impressionante. Porque às vezes a gente entra no ativismo para fazer coisa e depois do tempo já diz, o que eu estou fazendo na vida? Isso aqui já me encheu. Né? Mas com o Luciano, por causa desse núcleo que é o estar com Deus, em Deus, essa mística profunda, isso era uma marca central. Nós fizemos passeata para soltar os padres franceses, né? Aí eu falei, Dom Luciano, eu preciso mostrar para o Papa, era 1980, João Paulo, ninguém nem sabia quem era ele, né? Como a gente vai mostrar para o Papa que tem 2 na cadeia? Porque o milico não vai querer nada disso. Morumbi, 7 graus de temperatura, quando o Papa veio em julho. Ele falou, usa o método do jornal. Eu já sabia que tinha ido com ele jornal. Eu vou me envolver de jornal? Não, você se envolve com a faixa no corpo. Põe a faixa dentro. Eu parecia realmente como agora sou, gordo, né? Eu era magrinho. Envolvi toda a faixa, pus os 2 paus no meio das calças, assim, de cada lado, não dava para dobrar o joelho. E entrei no Morumbi, né? Todinho lá. Cheguei lá na frente do Papa, quando ele passou, eu achei que ele viu, não viu nada, não importa, eu achei que ele viu, ele veio vindo assim, eu abri, solte os padres franceses. Fiquei tão feliz de ter feito a faixa na tecnologia de Dom Luciano, né? E o Papa enxergou a minha faixa, não deve ter entendido nada, mas aí eu chorei de emoção. Aí, obrigado, Dom Luciano. Essas técnicas aqui são geniais, né? Como driblar a polícia, né? Só o Dom Luciano ia saber que eu ia me envolver na faixa para parecer que era roupa de todo. Uma última só para talvez valorizar também é que Dom Luciano, uma vez com o Pablo, ele já estava doente, o Pablo Olala pergunta para ele lá quando ele estava partindo para Mariana. Fizemos uma espécie de despedida lá no centro pastoral para dizer, bom, que missões o senhor leva? Afinal eram 12 anos, quando ficou 18 anos de bispo lá. E nós falamos assim, Dom Luciano, dá para resumir o cristianismo em uma palavra? Quem sabe o que ele vai nos dizer? Amor, caridade, compaixão. Ele falou, perdão. É a palavra que resume o cristianismo, é a mais forte das exigências. Aí voltamos, e Dom Luciano? Nós queríamos arrancar dele o supra-sumo, né? Porque era legal, porque dava para arrancar, porque tinha. Quem é a pessoa mais importante para o senhor na sua vida? De repente ele me soltava a mãe dele, que foi muito importante na vida dele, uma senhora de adoração, oração diária, muito fervorosa. Pensando no João 23, porque ele tinha uma paixão, uma relação profunda durante o período de estudos pelo Papa. Ou um jesuíta, quem sabe, porque ele era jesuíta, quem sabe ele falava o nome de algum irmão. Então, não, a pessoa mais importante na minha vida é quem estiver na minha frente no momento. E era isso, é a curvatura de Pascal. Ele dobrava diante de alguém, qualquer que fosse a pessoa, até uma pessoa que não merecesse essa dobra, porque é uma pessoa que oprimisse outro, e que posso lhe servir? O que você está precisando? Qual é a sua palavra? E isto gerou dramas na vida do Luciano, porque nem a família entendia. O Luiz Fernando uma vez me contou que lá no Rio de Janeiro, ônibus meia-noite, ele leva o Luciano lá, ele não gostava muito de avião para gastar menos, toda essa lógica também de uma vida mais frugal. E chega uma mulher do povão, que eu conhecia, ele conhecia todos os pobres do Brasil inteiro de outro planeta. Todos os pobres, todo mundo sabia onde Dom Luciano estava. Ninguém na Cúria sabia, mas os miseráveis sabiam, os pobres sabiam. E essa sabia que Dom Luciano estava lá. E ela vai lá e começa a contar uma história, mas toda bêbada, toda caída. Ela contou 5 vezes a mesma história. O Luiz Fernando, todo médico, doutor, todo intelectual, diz: ela está enchendo, ela não para de contar isso. Vamos perder o ônibus, meia-noite, meia-noite 5, meia-noite 10. Quando é meia-noite 15, o ônibus já tinha ido embora mesmo, ele perdeu o ônibus e talvez nem pudesse ter mais nenhum, ia tentar pegar um cegonhão. E ele dá uma bronca no Dom Luciano, o irmão. Está vendo? Perdeu tempo com ela, perdeu o ônibus. Aí o Luciano revida para o irmão, ele me contou emocionado isso, porque você nunca perdeu tempo com ela, eu tive que perder.
Então, se a gente perdesse um pouco de tempo com as pessoas não chegariam a esse estágio de loucura de repetir eternamente os seus dramas. Porque as pessoas chegam a isso porque ninguém as ouviu. E isso eu acho que é uma lição de Luciano que vai ficar para mim. Eu amo muito Dom Luciano, muito. E eu sinto que ele realmente está vivo. Porque tem iluminações que a gente tem, pede para Dom Luciano, vem uma luz. Luciano quer dizer luz, né? Mas ele está em uma presença mística entre nós, né? Eu acho que isso é muito positivo para todos nós que o amamos, sentimos como filhos. Você, aí, eu fui ordenado padre em agosto de 84, estou quase lá na ponta, né? Você está lá no fim, como você falou. Mas nesse interregno, quanta gente no casamento, na vida, na crisma, a irmã da outro encontro estava aqui, ela foi crismada por Dom Luciano, né? Tanta gente que viveu essas experiências, né? O Júlio Lancelot também foi ordenado padre por Dom Luciano. Dom Paulo ficou com ciúmes danado. Ele, como é possível? Eu sou o bispo de São Paulo. Mas a gente gosta do Lucianinho, né? Ele deu aquela de alemão, tá bom, devemos autorizar, né? Aí nós fizemos lá a ordenação. Foi forte, né? A do Júlio, tão marcada por esse testemunho. Na minha ele contou até um detalhe. Me chamou no canto São Rafael, o Gonçalo estava lá, outros amigos, e ele falou assim: Fernando, o núncio proibiu. Eu proibi o quê? A ordenação. Ah, muito obrigado, é bom saber nessa hora. Era hora de entrar na procissão. Eu falei, o que faz? Manda todo mundo embora? Tinha umas 5.000 pessoas lá, um bando de louco. Então, não, nós vamos fazer. Mas como? Por que proibiu? Falou que você era comunista. Mas eu sei que você não é. Falei, mas o senhor vai desobedecer o núncio? É claro, vou obedecer Jesus Cristo. Esses bispos não existem mais. Esses bispos que obedecem Jesus Cristo antes do núncio, não tem. E isso porque ele tinha certeza de que a obediência maior se dá ao Cristo Jesus, e não àquele que apresenta uma nominação. Claro que tem valor toda a hierarquia, tudo isso tem. O Luciano era o último a dizer qualquer palavra a qualquer autoridade da igreja, o amor profundo ao Papa, a comunhão de todos os bispos, até dos conservadores que tinham nele uma aliança profunda. Ou seja, Luciano não segregava por isso, mas ele também não se dominava por isso, ele não se submetia a isso, ele tinha convicção. Nesse filminho que passamos, é um pequeno, ele briga no Congresso Nacional defendendo o Juruna e os índios com tal verve que parece que está nervoso, né? Parece que está violento, mas não é violência, é a coragem e o destemor de quem tem a verdade. Então, eu acho que tudo isso faz de Luciano realmente uma marca. O livro vai contribuir muito para a gente recuperar os escritos. Será preciso depois que a gente também recupere as vitalidades e não simplesmente os escritos, porque há vitalidades que ele realizou nas marcas das pessoas, nas existências humanas, que não são histórias escritas, mas estão marcados em corpos. No caso do Edith, que ele salvou praticamente da morte, né? Mas no caso de gente no hospital, você conta vários. Eu termino, aqui teria dezenas de coisas de falar do Luciano, porque realmente algumas eram tão fortes que a gente ficava impressionado de estar vivendo isso de verdade. A gente não acreditava, né, que isso acontecia. Mas eu queria ler duas. Uma é uma pequena história que você não comentou, mas que é também de 85, A Fome que Mata a Fome. Já o título já é bem jornalístico e genial. Rita é magrinha, menina de olhar triste, mora num bairro bem pobre aqui na Zona Leste. Frequenta com centenas de menores o centro comunitário. Você sabe, ele está falando do Sinhá que ele amava de paixão. Na hora da merenda ganha um pãozinho com doce, come só metade. Só metade. Depois guarda um pedacinho dentro do vestidinho. Nos dias seguintes a mesma coisa. Pega o pão doce, come metade. O Luciano insiste aqui, isso é genial. Só metade. A monitora abraça a menina e pergunta: por que você está fazendo isso, menina? Ela, Rita, levanta os seus olhinhos e responde: é para o meu irmão menor que não pôde vir. A metade é para ele.
Essa é a lição da criança. Essa frase do Luciano é genial. Criança não é problema, criança é solução. No dia que o Brasil copiar a Ritinha, está resolvido o problema. Então essa é uma das cenas. E a outra mais forte, estou muito marcado essa semana por uma série de pessoas amigas que tiveram pessoas assassinadas, dessas mortes bestas aí, né, que a gente não entende mais nem a lógica da cidade. E alguns rádios, TVs defendem pena de morte e entram na lógica que é da vingança e a lógica do genocídio. E não entendem a lógica da justiça e a lógica de ultrapassar a violência, não identificá-la e igualá-la. Então eles querem um artigo belíssimo, e já o título já é um programa de vida. Mais forte que a violência, 5 de janeiro de 1985. Eu não vou ler o artigo inteiro, que vale a pena, senão vocês não vão comprar o livro, e ele vale a pena muito. É como você disse aí, Lúcio, é atualíssimo, é agora para o Brasil e pelo menos para o São Paulo, talvez para Minas também de hoje, que a violência é muito forte. Termina o artigo com este parágrafo, vou seguir o Lúcio, abre aspas, gostei disso aqui, Lúcio é um historiador supimpa. Revida-se a violência com perdão. Você tem que revidar, sim, revide, mas com o perdão, não com a violência, né? Perdão de injustos e injustiçados. Perdoar é mais que esquecer. É amar e fazer o bem a quem nos ofendeu. Isso só podemos aprender de Deus. Mais forte que a violência é quem a vence. Essa é genial. Mais forte que a violência é quem a vence. Você precisa ter uma grande fibra moral. Isso Gandhi já tinha ensinado, isso Jesus pautou como seu projeto de vida. Vencer a violência é a maior força interior que uma pessoa pode ter, a dela e a dos outros. Esse é um exercício. Pode custar até a vida, mas você ganha, mesmo se te custar a vida, porque a vida não vale mais que a violência, vale menos. Mas se você acreditar nisso, você ganha. Outra história que o Luciano me contou. Quando pequenino, 5, 6 anos de idade, caiu um passarinho lá no Rio de Janeiro, ele é carioca, né? Eu nunca saberia que o Luciano é carioca, mas tem umas coisas de carioca. Porque depois virou paulista, depois virou mineiro, ele ia virando tudo, Paulo com os todos. E aí ele começou a entuchar o coitado do passarinho de arroz. E a empregada, era uma senhora da família, falou, não faz assim, é muito delicado, tem que dar uma papinha e vamos ver se recompomos, porque o lugar certo de passarinho é no ninho. Não faz isso, você vai matar o passarinho. E o Luciano me disse essa frase, eu nunca vou esquecer, essa foi a minha vocação, colocar os passarinhos de novo no ninho. Isso que eu vou fazer a minha vida inteira. Encontrar pessoas que estiverem caídas pelo universo para colocá-las de novo no ninho. Eu nunca vi uma coisa mais linda do que um gesto de alguém que enxerga aí a sua missão. Esse é o sentido da vida. Tem na internet uma frase do Luciano mais ou menos assim, desculpe, eu não tenho, depois o Rubens põe lá no site para nós, mas é bonito assim. Quando eu vi uma pessoa feliz, é que aí eu descobri o segredo da felicidade, é fazer os outros felizes. Um dia sonhei com o céu. Achei bonito o céu. Tinha o pessoal calmo lá, ouvindo aquelas poesias bonitas sertanejas, tudo lá cantando, tranquilo, num bem-estar, numa paz, numa harmonia. E eu disse, que coisa bonita o céu. Quando eu percebi, eu estava atrás de uma árvore. E eu estava tão contente. Aí eu percebi que o céu é você ver os outros felizes. Esse é o segredo de Dom Luciano. E só alguém pode estar feliz se está no ninho. O ninho aqui não é uterino, não é uma coisa demagógica, nem é uma coisa regressiva. É você se sentir bem onde você está, ser amado, querido, nominado, ter nome, responsabilidade, compromisso. Esse é o ninho. Nós precisamos de um ninho, de um útero primordial, de um amor, de uma família. Pode ter múltiplos nomes.
Eu acho que isso é um segredo do Dom Luciano, que aí, é óbvio, não entra nenhum suicídio na cabeça. Se você está no ninho, você vai querer curtir tudo isso, você tem lá todo o amor possível. Não passa a ideia do desprezo da vida se você é amado. Quem é amado ama. Se não é amado, aí perdeu a própria capacidade interior. Deus é bom.